Boa noite. Já está no ar a 92ª edição do programa O Parlamento, que hoje está completamente focada no Orçamento Geral do Estado para o exercício económico 2018. Aprovado ontem, dia 14, o OGE para o ano em curso comporta receitas e despesas num valor estimado em cerca de 9,6 trilhões de kwanzas. Aqui no Parlamento, várias recomendações foram dirigidas ao Executivo para que de facto se realizasse um OGE inclusivo e capaz de responder às expectativas do povo, cumprindo deste modo com seu principal objetivo, o de combater a pobreza, de aceleração do processo de desenvolvimento do país e o da garantia de um futuro próspero para os angolanos, tal como referiu o Presidente da República, João Lourenço, a quando da apresentação no Parlamento da sua mensagem sobre o OGE 2018. Entre as sugestões apresentadas pelos deputados, destacaram-se as referentes ao incremento das verbas atribuídas ao setor da saúde, educação, ensino superior e construção. Convidamos, portanto, a acompanhar esta edição especial do nosso programa O Parlamento. Jornalista Stella Lopes. Tal como disse a Dinameno Lironel, é de facto uma edição especial. Por isso temos connosco o Presidente da Comissão de Economia e Finanças, o deputado Diógenes de Oliveira, que nos vai ajudar a perceber melhor as premissas para o OGE 2018. Boa noite, Sr. Deputado. Obrigado pela sua disponibilidade. Boa noite. Agradeço o convite que me foi formulado. Sou membro integrante da Comissão de Economia e Finanças. É com todo prazer que estamos aqui para falarmos um pouco sobre o Orçamento Geral do Estado que acabamos de aprovar para o exercício económico de 2018. Na realidade, penso que Angola está a viver um novo momento. Estamos recordados que iniciou com o escrutínio das eleições de 2017, 23 de agosto, um novo ciclo político em Angola. É o ciclo que nos conduzirá ao período que vai de 2017 a 2022. A particularidade do orçamento desafiante é que, na realidade, o mundo hoje está a terminar uma crise profunda. Angola, desde 2014, que enfrenta também uma crise de natureza estrutural, e é neste contexto que há toda a responsabilidade de podermos dar o passo em frente. Por isso, Sua Excelência o Presidente da República, Dr. João Manuel Gonçalves Lourenço, tratou de dizer aos deputados da Assembleia Nacional que estamos perante um orçamento desafiante. Os pressupostos para este orçamento, em relação àquilo que foi o ano de 2017, mostra-nos claramente que os seus pressupostos, que têm a ver com a questão da estabilidade macroeconómica, aponta-nos para um crescimento económico de 4,9%, uma inflação de 28,7%, o preço do barril de petróleo a $50 o barril, preço médio do petróleo bruto. Se olharmos um pouco para o ano 2017, podemos perceber que o preço é na banda dos $46 o barril, o preço médio. Acima de tudo, a expectativa da produção petrolífera é de 620 milhões de barris no ano, um pouco abaixo do expectável em 2017, mas a realidade de 2017 também mostrou que no fim do exercício aproximou-se dos 500 milhões de barris. Neste cenário, nós podemos perceber que o crescimento económico no ano de 2017 situar-se-á na banda de 1,1% e o desafio é que o Executivo apresentou-se com uma proposta de orçamento com um crescimento de 4,9%.
aí mostra-nos, e nós temos também que perceber que, na realidade, para uma crise que iniciou em 2014 e os exercícios que já foram feitos, pensamos que estamos no momento e na hora certa de dar o passo em frente. E o passo em frente passa fundamentalmente também para que tenhamos estabilidade macroeconómica, um conjunto de medidas de natureza estrutural que irá exigir de todos nós, enquanto angolanos, um esforço no sentido de haver uma maior disciplina que pode nos conduzir a sair da situação que o país vive hoje. Senhor Deputado, falou-nos já da questão de estarmos perante um orçamento desafiante, falou-nos já dos pressupostos do OGE para 2018. Gostaríamos agora de saber qual o setor que será privilegiado neste orçamento. Não devemos olhar para o orçamento nessa perspectiva, porque, na realidade, estamos perante um processo. E quando estamos num processo, nós estamos recordados que o orçamento deu entrada na Assembleia Nacional a 15 de dezembro do ano passado e foram desenvolvidos um conjunto de iniciativas a nível das comissões competentes em razão da matéria. Como sabe, a 5ª Comissão lidera este processo, mas em cooperação com a Comissão dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos, assim como a Comissão da Administração Central do Estado e dos órgãos do poder local. E o processo de discussão do orçamento após a discussão do orçamento na generalidade, a sua aprovação, temos o condão de iniciar todos os anos a apreciação do orçamento através da audição dos parceiros sociais. E esta audição dos parceiros sociais teve como nota dominante o facto da sessão ter tido lugar a uma sexta-feira, a reunião ter iniciado por volta das 14h30, mas só terminou às 21h. O que significa que os 129 representantes da sociedade civil estiveram presentes e, fundamentalmente, com determinado tipo de instituições de âmbito nacional, permitiu trazer uma nova qualidade ao processo de discussão do orçamento. Então, neste âmbito, Sr. Deputado, quais foram as principais inquietações apresentadas pelos parceiros sociais e pelas organizações femininas que estiveram a trabalhar com os deputados durante esta sexta-feira, que terá sido de debate profundo? Confirmamos que foi de debate profundo e os parceiros sociais, de um modo geral, e desta vez apresentaram-se estruturados. Por exemplo, a nível dos órgãos de direção da economia, o foco foi fundamentalmente para as questões ligadas, por exemplo, ao apoio ao empresariado nacional, a questão ligada à dívida pública e um conjunto de outras situações que afetam o dia a dia das pequenas e médias empresas. Então achamos interessante e as contribuições foram de uma elevação qualitativa comparativamente aos períodos anteriores, que enriqueceram sobremaneira a proposta que temos e que foi aprovada no fim das discussões na especialidade. E isto é bom, porque tivemos um orçamento dinâmico, as contribuições dos parceiros sociais, que também se estenderam ao sector real da economia, nomeadamente a questão da produção material e as condições para que o processo produtivo decorra, assim como exigências no domínio
da diversificação da economia como uma necessidade imperativa. Então só temos que nos orgulhar de termos tido a ocasião, nós os deputados da Assembleia Nacional, de podermos contar com contribuições que elevaram a qualidade do debate da Assembleia Nacional na interação com os representantes do titular do Poder Executivo. Como sabe, houve 2 dias que estiveram reservados a que as comissões de especialidade interagissem com os representantes do titular do Poder Executivo e as constatações, assim como as recomendações ao orçamento, elas têm o máximo de consistência, de qualidade, porque não estamos a falar de questões subjetivas. Este relatório parecer conjunto final que aprovamos já, ele permitiu sim que na análise e na interação com o Executivo nós tivéssemos chegado a conclusões e a consensos que, não tenho dúvidas, irão de facto influenciar positivamente o contexto nacional, porque a nossa ação hoje terá de estar muito virada para o apoio à produção interna, para a promoção das exportações e a substituição das importações. Neste contexto, o Sr. Deputado está a falar-nos já das recomendações que os deputados dirigiram ao Executivo para este orçamento. Exatamente. Na interação que acabei de referir, foram produzidas muitas recomendações, mas a tal ponto que tivemos alguma dificuldade de diferenciar entre todas que estão aí, qual delas a que não seja prioritária. Mas a boa nova é que, pelo nível de conteúdo das propostas, as preocupações que foram apresentadas, como sabe, desde alguns anos o pendor do nosso orçamento tem uma matriz social. Se nós olharmos para a proposta de orçamento que temos em mãos, podemos verificar que o setor social apresenta-se na linha da frente com 42,4%. E aí devemos destacar, quando falamos de setor social, temos que olhar para a dinâmica deste setor, não só a questão da saúde, a questão da educação, a questão da proteção social, e os outros setores estiveram abaixo, nomeadamente o setor econômico, o setor da defesa, segurança e ordem pública, assim como dos serviços administrativos. Isto mostrou esta preocupação, mas ainda assim as preocupações que foram apresentadas pelos parceiros sociais, que foram apresentadas pelas associações, e aí destaco as associações profissionais, como a ADRA, a AIA, e as representações femininas que defenderam, desta vez, a necessidade de pugnarmos por um orçamento que, no futuro, passe a observar os princípios ligados à defesa de um orçamento na perspectiva do género, permitiram, de facto, que o Executivo tivesse em boa nota este conjunto de preocupações. E se olharmos, por exemplo, para o sector da saúde, nós podemos verificar, não já na ótica que acabei de referir, em relação, porque ela tinha o peso, não tinha o peso da despesa, mas se olharmos para, enquanto despesa por função, estamos a referir aos sectores, nós podemos verificar que a saúde, que tinha uma taxa de 3,63%, de acordo com as discussões, foi possível
no cômputo geral, poder haver um incremento em relação à receita total de 96,4 bilhões ou 1.000 milhões de kwanzas, dos quais, por exemplo, em relação à saúde, permitiu passar de uma taxa de 3,63% para 4%. Dito assim, os destinatários desta mensagem dirão, mas o que é isto? Um crescimento muito ténue. Mas, na realidade, significou tão somente a possibilidade, e isto é histórico, de o Executivo ter feito concessões que permitirão, no exercício do ano 2018, a admissão de cerca de 1.500 médicos nacionais, angolanos, que irão dar o seu contributo a nível dos 164 municípios do país. Este é um dos grandes problemas que temos e aqui está uma solução para o efeito. Mas não só isso, também de cerca de 200 enfermeiros especializados que na sua combinação com os esforços a nível dos médicos, poderão ajudar a melhorar significativamente as condições de acesso ao tratamento médico, assim como, inclusivamente, as próprias condições de natureza humana que os sentidos, os valores da solidariedade, etc., devem estar presentes. Se da mesma forma que houve esta alteração em termos de dotação orçamental para o setor da saúde, houve também para a educação. Creio que terão sido as duas com mais privilegiadas. Mas não só. Quando nos referirmos, por exemplo, à educação, nós temos que perceber que é um sector vital, principalmente a nível do ciclo primário e secundário, e nesse sentido a boa nova é que a taxa passou de 5% para 6%. Isto também significou tão somente a possibilidade, durante este exercício, por concurso público, serem admitidos cerca de 20 mil novos professores, o que irá contribuir para elevar a qualidade do nosso ensino neste patamar, quer seja do ensino primário como secundário, e, quiçá, permitir que os alunos, quando passarem para os outros níveis de ensino, possam apresentar-se melhor preparados para que possamos ter um capital humano no futuro de excelência. Portanto, está aqui, mas não só, como também, mesmo em relação à saúde, já agora volto à saúde, mas para destacar que vão ser também desenvolvidas obras ou mesmo construção de hospitais em algumas províncias do país, Cabinda, Namibe, Benguela, Huambo, mesmo Luanda também. Enfim, isso significa que se as infraestruturas melhorarem, com a presença de uma mão de obra mais qualificada, estamos a falar de ganhos da discussão deste orçamento. Voltando à educação, a mesma coisa. Também, para lá dos 20 mil novos professores, também terão muito cuidado a questão das escolas, dos institutos, etc. Então, podemos dizer que também nesse domínio. E também podemos falar do ensino superior, por exemplo, em que os aspectos ligados à investigação científica foram tidos em boa nota e a percentagem passou de 0,71% para 1%, o que vai também permitir que os aspectos ligados à investigação científica, a questão das bolsas de estudo
quer sejam internas quanto externas, a questão de algumas infraestruturas, por exemplo, o Centro Universitário do Bengo já tem acolhimento, quer dizer que poderá admitir mais alguns milhares de estudantes para esse nível, concluir as obras do campus da Universidade Agostinho Neto, enfim, são aspectos fundamentais e determinantes para a estabilidade no médio e longo prazo. Quando estamos a falar de economia, nunca devemos olhar para o curto prazo. Sempre a longo prazo. Sempre a longo prazo, para que tenhamos, de facto, a possibilidade de poder mensurar aquelas que são as metas que normalmente elas convergem para um Plano Nacional de Desenvolvimento, que acredito que nos próximos tempos, de curto prazo, a Assembleia poderá também ter a oportunidade de receber o Plano Nacional de Desenvolvimento e, por essa via, também melhorarmos a qualidade do nosso trabalho, conhecendo as perspectivas do quinquênio. Esta alteração que foi feita, este remanejamento de verbas que acabou por ser feito, sobretudo para atender a questão do setor social, vai de encontro a uma consideração que terá sido feita pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Económico e Social, que diz que a velha ideia que está agora escamoteada, a velha ideia de que o orçamento sai como entrou para a Assembleia Nacional. Bom, nós podemos dizer que o contexto e a forma como os trabalhos, desenvolvemos o trabalho, e aqui os ganhos foram os parceiros sociais, pela excelência das intervenções que fizeram. Os ganhos tiveram a ver também com o Poder Legislativo, que, de facto, este ano interagiu de forma muito mais estruturada com o Executivo. E o Executivo, também, enquanto um ente interessado na estabilidade, na geração de riqueza material, no crescimento económico e no desenvolvimento, naturalmente que também consentiu este sacrifício. E este sacrifício passou também por um aumento ligeiro do nosso endividamento, que passou de um déficit fiscal de 3% para 3,5%. Mas se olharmos para os ganhos, poderemos então verificar que, na realidade, estamos perante um orçamento histórico, mas que remeterá a sociedade angolana toda, sem exceção, a apoiarmos este orçamento, muita disciplina, fundamentalmente, não só na estimativa da receita, mas, acima de tudo, na qualidade da despesa, para que evitem-se gastos supérfluos e, para o efeito, não tenhamos dúvidas, a Assembleia joga um papel determinante, como? Através do processo de controlo e fiscalização. Ainda sobre o incremento da dotação orçamental para o setor social, há um questionamento levantado pela oposição que alegadamente desconfia, digamos assim, da proveniência das verbas para esse efeito. Bom, em princípio, nós não devemos estar muito preocupados, porque, eventualmente, a ausência de alguma informação ou mesmo a ausência de algum domínio técnico pode levar a esta afirmação, mas ela não deixa de ser infundada, porque o Executivo não escondeu que, para que pudesse responder às preocupações apresentadas pelos deputados à Assembleia Nacional, que teve que fazer um esforço. E esse esforço levou a que o déficit fiscal, que estava em 3%, tivesse um aumento ligeiro. O que é que isso significa? Que vamos necessitar de mais financiamento para que possa haver, então, os recursos para concretizar estes propósitos, que são nobres, porque eles não estão a ser feitos a nível do consumo. Infraestruturas, escolas,
médicos. Portanto, estamos aqui, de facto, a elevar a qualidade do orçamento. É um investimento, vamos contrair dívida, mas uma dívida que pode gerar, no médio prazo, ganhos à nossa economia. E é isso que nós precisamos. Foram levantadas questões relativamente, sobretudo pela oposição, relativamente à auditoria de dívida pública. Diga-nos qual é o posicionamento do Parlamento em relação a essa questão. Eu acho que o Parlamento nem tem que ter posicionamento, pelo seguinte: como sabe, nós lideramos este processo e o Executivo, de forma muito perentória, em 2 sessões, prestou um esclarecimento analítico de como é que é tratada a questão da dívida pública. E numa das últimas sessões, a última, Sua Excelência o Ministro das Finanças foi ainda mais detalhado, dizendo que o Executivo, em relação às questões da dívida pública, fundamentalmente a interna, está a desenvolver um conjunto de iniciativas que se pugnem pelos aspectos ligados à transparência, à observância dos princípios legais, repito, à observância dos princípios legais. E nos termos da lei, todas as medidas estão a ser tomadas para que os recursos do erário público possam ser devidamente utilizados, passando por certificação dos valores, por forma a que dê estabilidade e que dê garantias que nós, os contribuintes, podemos assim nos rever em relação à questão da dívida. É uma questão de interesse nacional. Pergunta o que é que o Parlamento pode fazer? Pode sim, porque os aspectos ligados ao controlo interno, estes são da responsabilidade do Executivo, que também tem órgãos de inspeção para acompanharem a execução do seu próprio orçamento. Mas há 2 órgãos de controlo externo determinantes, nomeadamente o Tribunal de Contas e a Assembleia Nacional. Também considerando o atual contexto, não tenho dúvidas que por parte da Assembleia Nacional é requerido um esforço gigante. Observância da Constituição da República, observância do regimento da Assembleia Nacional, a observância das disposições da Lei 15/10, que é a Lei do Orçamento Geral do Estado, e por esta via exercermos o nosso poder como não só aguardarmos pelos os balanços de execução trimestral do orçamento, que nos termos do atual regimento não vem à Assembleia Nacional para conhecimento, mas para apreciação, o que muda a natureza do nível da nossa ação de controlo e fiscalização. Foram produzidas alterações em que nós recebíamos apenas 3 trimestres. Passaremos a receber 4 trimestres e a nossa ação fiscalizadora terá uma nova dimensão. E não só. A Conta Geral do Estado, felizmente, Angola, e podemos também nos orgulhar disso, fez uma grande recuperação desde 2011, que tem as suas contas todas aprovadas. Estamos com uma série de tarefas no momento, mas a Conta Geral do Estado de 2016, que deu entrada na Assembleia, está agora a passar a fase da solicitação do parecer prévio do Tribunal de Contas para que possamos também fazer o julgamento político da Conta Geral do Estado do exercício 2016. E esse julgamento das contas, o que é que se traduz? Traduz no balanço, na fiscalização do balanço orçamental,
do balanço patrimonial, que é muito importante, do balanço financeiro e olhar também para as variações patrimoniais. Portanto, temos aqui campo e espaço para fazermos o nosso trabalho. Também, neste mandato, espero que haja possibilidade, porque tudo indica que sim, de os deputados voltarem às deputações a nível de todo o território nacional, para podermos, sim, verificar o que não está bem para ser corrigido e melhorar aquilo que pode ser melhorado. No fundo, o Sr. Deputado está aqui a dar-nos a garantia de que o Parlamento irá exercer o seu papel fiscalizador nos atos dos gestores públicos e garantir a transparência da gestão da coisa pública, certo? Não há outra alternativa. Todos os sinais de Sua Excelência o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, mostram-nos que o caminho é este. Nós, o Parlamento, que somos um órgão que representamos aqueles que nos elegeram, temos sim a responsabilidade de trazermos uma nova mensagem à nossa nação. E ela passa por atos concretos. E os atos concretos decorrerão, sim, nos termos da lei, mas com firmeza, com clareza. Porque o artigo 104 da nossa Constituição define claramente que o orçamento é a peça mais importante, é o plano financeiro do Estado e tem regras da universalidade, o orçamento unitário, mas acima de tudo temos que ter em conta as regras da boa governação, os aspectos ligados à transparência, o combate à impunidade, o combate à corrupção. São divisas que temos que assumi-las. E com coragem. Não há outra saída. Sim. E é isto que o Parlamento vai, de facto, fazer ao longo da execução deste orçamento. Mas todas as comissões de trabalho especializadas da Assembleia Nacional, pela importância que têm e pela possibilidade que temos de interagir com regularidade com os atores económicos nos vários domínios, com o Executivo, para que o quadro difícil que o país vive hoje possa, com a nossa disciplina, com o nosso querer, com a nossa determinação, darmos passos que possam significar melhorias qualitativas e progressivas nos próximos orçamentos, porque volto a referir, economia faz-se caminhando, mas com firmeza e sempre balizado nos pressupostos. E em relação a este orçamento, aproveito para dizer-lhe que a grande objetividade, já que estamos a falar das grandes alterações, é que há um conjunto de 6 programas estratégicos muito bem balizados e que estes, sim, serão objeto também de apreciação da Assembleia Nacional e, por essa via, nós teremos ferramentas que nos permitirão fazer um acompanhamento preciso, objetivo e que, acima de tudo, traga tranquilidade e progresso nos vários domínios da vida nacional. Senhor Deputado, há também uma recomendação que foi assumida pelos deputados que diz respeito à mudança de paradigma na elaboração do OGE. Como será feito este procedimento futuramente? Em relação à Assembleia Nacional, não haverá problemas, porque tudo está estabelecido na lei e vamos agir nestes termos. Mas, felizmente, na última sessão que tivemos, essa questão voltou a ser colocada e não vou fazer minhas as palavras do Sua Excelência o Ministro de Estado, que também é concordante que os parceiros sociais, ao invés de terem apenas um encontro com o Poder Legislativo por altura, neste caso um ano atípico, viemos de um ano de eleições,
por altura da entrada do orçamento na Assembleia, nós vamos continuar a dialogar com o Executivo, nós, Assembleia Nacional, no sentido de os parceiros sociais terem a oportunidade de participarem no processo já na fase inicial de elaboração das primeiras premissas do Orçamento Geral do Estado para o ano seguinte. E isto também será um passo que recebeu já a concordância do Executivo, o que é outra boa nova, em que os parceiros sociais também não dirão mais que entramos mudos e saímos calados. Estamos aqui a dar nota de que no Parlamento trabalha-se, que no Parlamento há disciplina e também é uma comissão de decoro. Portanto, temos que cumprir com as regras para que, na realidade, a sociedade no seu todo se reveja naqueles em quem eles deram este voto de confiança. Portanto, o meu voto é que a sociedade pode ter a certeza de que nós estamos aqui para servir. Repito, estamos aqui para servir. E, Sr. Deputado, estando aprovado o Orçamento Geral do Estado, acredita que este orçamento irá, de facto, satisfazer os principais anseios da nação e dos angolanos? Seria um erro da minha parte dizer que todos os problemas seriam resolvidos com o orçamento desafiante para o exercício económico de 2018. Agora, o que temos que fazer é que todas as medidas de política, todos os programas e projetos que este orçamento se propõe concretizar, e vocês são testemunhas disso, na voz dos representantes do Executivo, tudo será feito para que assim seja. Também há externalidades na economia. Muitas vezes projeta-se de um modo e nem sempre as coisas decorrem como se espera. E as crises, se olhar para o contexto da crise mundial de 2008, o processo de recuperação das economias, mas não tenho dúvidas, porque nós também fomos exigentes a esse nível, para que o Executivo, aqui nesta nossa sala, na multiusos, justificasse os fundamentos dos 4,9%. Isso foi feito em público. Portanto, tudo indica, sim, que teremos um orçamento sustentável, um orçamento que foi pensado ao rigor. Agora, todos temos que fazer a nossa parte. A sociedade, por exemplo, a educação que todos temos tem que ser na base do trabalho. Nós não podemos mais continuar a viver fora das premissas do trabalho. É certo que o nível de desemprego é alto, mas se nós acreditarmos, progressivamente também a economia vai gerar mais postos de trabalho. Somos chamados a ações no âmbito do empreendedorismo. O próprio Executivo terá também de fazer a sua parte, conceder facilidades ao setor privado, para que o setor privado, sim, seja a mola impulsionadora de toda esta retoma do crescimento e do progresso. É com o setor privado, e quando falamos setor privado, podemos começar nas micro, pequenas e médias empresas, porque elas, sim, são uma fonte geradora de emprego. Muitas micro e pequenas empresas poderão passar a formalizar-se na economia e a beneficiar das possibilidades e do apoio que também é requerido, mas o tal apoio na perspectiva, de facto, do engajamento, do trabalho e de projetos que possam ajudar a alterarmos a situação que estamos a viver hoje. Por isso, o trabalho será uma das nossas divisas e nós, na Assembleia, estamos condenados a dar esse exemplo. E acredito que a sociedade também está disponível, porque os esforços que estão a ser desenvolvidos por todos os segmentos da sociedade, as mensagens que a sociedade civil passa, é só olhar para o papel das igrejas, a questão da moralização da sociedade, este combate à corrupção tem que ser um combate generalizado.
Portanto, para que tenhamos uma sociedade mais saudável, mais disponível para o trabalho e, acima de tudo, que saiba também viver na diversidade. E isso acho que devemos pugnar por uma sociedade assim. Senhor Deputado, falou aqui em ponderação. Creio que terá sido muito por isso que muitas das mensagens passadas durante a discussão na especialidade do OGE terão passado pela consideração de que este é um orçamento de manutenção e não de expansão. Concorda? Temos que concordar, mas na perspectiva de um orçamento desafiante, de transição, talvez o termo seja melhor, de transição, porque ele cria as premissas para o grande arranque. E, remarco, só podemos pensar num futuro de maior estabilidade se tivermos programas de apoio à produção, se tivermos programas concretos de incentivo e promoção das exportações e, acima de tudo, focarmos a nossa ação em produtos exportáveis. Porque quando nós passarmos a uma fase de maior nível de exportação, não deixaremos de ser dependentes única e exclusivamente das receitas do petróleo. E o sector real da economia, este é que vai liderar tudo quanto temos que fazer no âmbito do sector real da economia. E chegará o tempo que o petróleo, as suas receitas, servirão para gerar fatores de desenvolvimento e de estabilidade no muito longo prazo, dando assim lugar ao sector real da economia. E eu tenho uma idade que permite dizer com certeza e com afirmação que é no sector primário da economia que temos a chave do sucesso. E o sucesso passa pela geração de riqueza material. Este deve ser o nosso engajamento total. E pedimos ao Executivo e às entidades competentes que possam apoiar as iniciativas do setor privado com foco para as micro, pequenas e médias empresas, sem perdermos o foco evidente das grandes empresas. Mas é aí onde vamos resolver o problema do emprego, criar estabilidade nas famílias e um ambiente de mais harmonia entre todos nós. Isto é que temos que continuar a desenvolver. Gostamos de ser críticos e devemos ser-lo, mas construtivos. Eu penso que esta é a mensagem que devemos passar à nossa nação, porque assim vamos irmanar os esforços, vamos comungar ideias, mesmo na diferença, mas que possam trazer a paz, a estabilidade das gerações futuras. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua disponibilidade em conceder-nos essa entrevista. E é com este especial OGE 2018 que chegamos ao fim desta edição do programa O Parlamento. Regressamos daqui a 15 dias para novamente atualizar-lhe sobre as atividades realizadas pela Casa das Leis. Na Rádio Nacional de Angola, às quintas-feiras, de 15 em 15 dias, no programa Manhã Informativa, são disponibilizados 15 minutos para que você se mantenha informado com o nosso programa O Parlamento. A nossa página na internet oficial www.parlamento.ao também está a seu dispor a tempo inteiro com fotografias, vídeos e informação fidedigna produzida nesta casa que a todos pertence. As reuniões plenárias são abertas ao público. Se for do seu interesse, tem acesso livre e direto às mesmas. E tudo isto nós fazemos para manter o Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite.